Nesse momento agora nós vamos nos apresentar. Eu vou apresentar as pessoas que estão convidadas, que foram convidadas para fazer esse curso. Nesse momento agora é com vocês. Então, primeiro a Mária, depois a Ivanete. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem para a gente aí quem você é, da onde você atua, onde você atua, né? Da onde você está vindo. Fala um pouco da sua história. Vai lá. Primeiro a Mária. Vai lá, Mária. Fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Me sinto muito lisonjeada em poder estar aqui participando e podendo levar um pouco mais de entendimento sobre as questões emocionais para as pessoas que nos assistem. A questão emocional, ela ainda, infelizmente, é relegada a uma segunda condição, ou as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso. Mas o nosso objetivo aqui é trazer essa capacidade para as pessoas para se entenderem um pouco mais. Então eu acho assim muito produtivo e fico feliz de estar aqui. Eu sou Mária Della Fonte, sou coach de emagrecimento, já trabalho no setor de academias há mais de 25 anos e acabei me especializando na área de emagrecimento, área no qual eu gosto muito de trabalhar, porque eu acho que apesar do objetivo final ser o emagrecimento, nesse trajeto tem muita coisa que acontece. Então, assim, o emagrecimento, na verdade, é apenas um meio e todo o contexto de autoconhecimento, de autorrealização, ele acaba sendo inserido dentro desse processo, que eu acho bem louvável. Okay. Eu também quero agradecer pela oportunidade e agradecer também estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência, dos meus clientes e passar um pouco da nossa experiência para as pessoas que precisam de ajuda. Eu trabalho com inteligência emocional, sou também pedagoga, administradora de empresa e trabalho na área da Serra e Grande Vitória. Meu nome é Ivanete Cagliari e estou aqui à sua disposição. Ok. Eu ia perguntar para vocês o seguinte. Quando a gente olha agora, a gente está fazendo vários vídeos na área de inteligência emocional, a parte de casamento, mulheres, aplicação geral para mulheres, aplicação geral para a área de emoção. Os vídeos vão ser ajudados e nós vamos colocar em alguns cursos gratuitos que nós vamos colocar. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês contextualizarem para mim, seria o seguinte. Como é que seria essa mulher moderna? O que ela sofre? Qual é o contexto que ela vive? O que ela está passando agora? Então, como é que seria isso daí? Me explica um pouquinho, pode começar falando um pouco das experiências e o que vocês estão vendo lá com seus clientes. Então, o que eu percebo com as minhas clientes, assim, a mulher moderna hoje, ela fica numa posição de centro de uma série de ocupações e responsabilidades, né? Ela tem que gerir a casa dela, mesmo que ela tenha alguma função fora do trabalho. Então, assim, as que estão em casa não são reconhecidas pelo processo de não trabalhar fora. As que trabalham fora têm que dar conta do trabalho fora e ainda da administração da casa. A questão das responsabilidades como mães, responsabilidades como boas esposas, de estar acompanhando, apoiando o marido, tendo um equilíbrio emocional. Além disso, a nossa faixa etária de hoje nos permite ainda, graças a Deus, a condição de estar vivenciando com os pais e ainda em plena condição de saúde. Então, além dessas atribuições todas que nós temos, nós ainda temos que determinar um tempo na nossa agenda para acompanhar, para dar uma atenção para esses pais que agora têm uma longevidade cada vez maior. Então, a mulher ela se sente extremamente responsável por uma série de quesitos e a impressão que ela tem a cada dia é que ela não vai conseguir dar conta disso. Ela se sente infeliz porque, por mais esforço que ela faça, a impressão é sempre que tem muita coisa a ser realizado e que ela nunca vai ter capacidade de realizar tamanha quantidade de funções que é determinadas para ela. E esse descontrole emocional, por conta dessa pressão toda, a mulher acaba trazendo um descontrole emocional, como trouxe para mim, como traz para outras mulheres que eu atendo, e vem trazendo uma satisfação para ela tão grande que ela acaba se envolvendo em droga, bebida, remédio controlado, como aconteceu comigo. Isso vai gerando como uma bola de neve e ela vai pingando em todo quanto é lugar, nos filhos, na família, nos pais, nos amigos, até mesmo no trabalho. E é um descontrole geral. Ela desconta tudo em bebida, cigarro, droga, até mesmo prostituição. Tá, então, pelo que vocês estão me dizendo, a gente tem pessoas que estão nos assistindo que vão estar passando por isso. Então, a primeira coisa é, o emocional dessa mulher
ela estando com o emocional desequilibrado, ela vai estar então afetando não só a vida dela, mas como a mulher meio que o centro, ela vai estar afetando tudo que está ao redor dela. Então, como você colocou, os filhos, o esposo, vai estar afetando até as amigas, vai estar passando então dentro, por exemplo, no convívio de uma comunidade, de uma igreja, essas mulheres vão estar no lugar de ajudar. Elas estão até com boas intenções, mas na realidade, como ela não está bem, ela está passando algo e está meio que contaminando, como você colocou, uma série de pessoas, né, que até ela gosta e às vezes ela não está nem entendendo por que isso está acontecendo. Legal. Eu queria entender um pouco mais e que vocês pudessem me falar assim, como é que se dá esse desequilíbrio, por exemplo? Ivanete, me explica um pouco melhor. Vamos aprofundar e dar alguns exemplos. Como é que seria, por exemplo, o meu descontrole, a mulher, o descontrole emocional dessa mulher, como que ela afeta o esposo e os filhos? Como é que seria isso na prática? Eu vou falar um pouco da minha história, depois eu dou alguns exemplos de alguns clientes. Eu estava num descontrole emocional muito grande. Por causa de uma depressão, eu fiquei anorexia há 7 anos. Eu comecei a tomar os remédios e aquilo, mesmo com os remédios, eu não tinha o controle emocional. Por muitas vezes, meu marido me dizia um pingo, aquilo servia, era uma tempestade no copo d'água. Por quê? O meu descontrole era muito grande. E aquilo começou a afetar a minha vida profissional, a minha vida de relacionamento com a minha filha. Eu só não me envolvi em bebida porque eu não sou de beber, mas tem muitas mulheres que envolvem com isso. É uma válvula de escape. Então, o que eu me matava no remédio controlado. Mesmo com remédio, às vezes, o meu descontrole era grande. E era assim, eu perdi o controle muito fácil. Eu não pensava antes de fazer as coisas. Qualquer coisa que falava comigo, eu já rebatia. Eu não pensava. Hoje, com esse controle emocional que eu adquiri através do coaching, eu aprendo e penso 2 vezes. Se eu explodir agora, o que pode acontecer? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar com isso? Mas é muito rápido. É um descontrole que vem, mas que quando você aprende a ter o equilíbrio, dá para você controlar a sua emoção. Cada vez mais você conhecer do seu comportamento, mais rápido você tem o seu controle emocional. Então, você está me dizendo que a mulher, quando a gente fala de controle emocional, você não está me dizendo, então, que não é que a pessoa viverá um super-homem, uma mulher maravilha, que não tenha sentimentos e até sentimentos ruins. Esses sentimentos, eles vão vir. As emoções, elas vão vir. Então, eu vou sentir tristeza, eu vou me angustiar, vou estar ansioso, mas aí existem técnicas para a gente se controlar. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta porque tem pessoas que nos assistem e acham que quando a gente fala de controle emocional, vira um robô, e não é isso. Muitas pessoas acham assim, Nete, daqui para frente não tem mais emoção. Nada disso. Muitas pessoas acham isso. Quando eu digo assim, gente, eu tô chateada. Nete, não faz isso não. Poxa, você como meu padrão. Eu falei, como assim? Olha só, não sou profissional 100%. As minhas emoções, elas existem. As minhas frustrações também. Só que eu aprendi a reconhecer e controlar. O que essa emoção causa para o meu corpo físico? Porque meu corpo reage. E cada pessoa tem um jeito de reagir, como doenças físicas, as doenças psicossomáticas. Hoje eu consigo identificar isso. Se meu corpo reage de uma forma que eu sei que eu vou me prejudicar, eu vou controlar. Por que eu vou prejudicar a mim mesmo? Então, eu poderia dizer o seguinte, que na realidade, controle emocional é você não ficar viciado em um sentimento. Não é isso? Porque na realidade você tem uma pessoa com depressão, ela está com os sentimentos todos fechados, ela está focada, toda a vida dela, a visão dela está focada para uma área. E quando você tem controle emocional, na realidade você abriu para você ter as emoções. Alegria, felicidade, bondade, esperança, tristeza, medo. Então, ou seja, quando ter controle emocional significa então que a gente agora passa a ter todos os sentimentos de uma forma equilibrada. É isso que eu acho que é legal, as mulheres saberem que é uma forma equilibrada de viver. Aí eu gostaria de complementar da seguinte forma, assim, essa é uma vertente de algumas pessoas que acham que se ter equilíbrio emocional é passar a ser santo, é agir
totalmente correto. Não, a gente está galgando um caminho de crescimento. E assim, isso é alcançável a qualquer um que tenha vontade. Porque a maioria das pessoas, elas entram num comportamento meio que de piloto automático, meio que de repetição. O problema existe, a infelicidade está instaurada na vida dela, ela bebe ou ela se afoga na comida ou em remédios e ela entende que tem situações que estão acontecendo ali que não são as mais perfeitas. Só que algumas pessoas, elas se negam a melhorar. É como se elas chegassem numa zona de estabilidade e falam assim, eu simplesmente não quero pensar sobre isso. E vai tendo um dia sequenciado do outro de uma vida completamente infeliz. O risco disso é de você perceber daqui a 10, daqui a 15, 20 anos, que coisas que você poderia ter mudado hoje não foram transformadas por uma acomodação. E quando você começa a se movimentar, você abre precedentes para transformar a sua vida em todos os setores. Como a gente falou, os setores eles estão conectados, seja familiar, seja de trabalho, seja estético, alimentício, de saúde. A integração disso ele se faz como um todo. E se você percebe e começa a ter uma melhora, você vai alcançar melhora em vários campos da sua vida. Isso que é o fascinante. O descontrole também, às vezes, Marca, as pessoas perdem um monte de coisa. Quantos amigos a pessoa deve ter perdido? Quantos relacionamentos? Quantas oportunidades de emprego por causa de um descontrole emocional? Isso está afetando muita gente, de criança a idoso. Isso é geral. Então, as pessoas elas têm que ter consciência. A maioria das vezes, elas, igual a Mari falou, elas se acomodam. E elas só procuram quando está realmente no fundo do poço. Elas precisam perceber e ter a humildade e dizer, olha, eu preciso de ajuda porque eu estou exagerando. Tem algo errado. Quando vocês falam sobre isso, eu fico pensando e fico olhando. Hoje, a maior parte dos alunos, né, que entram em contato para dar uma mentoria, ou Marcos, me dá um socorro aqui e tal, a maior parte dos casos que a gente atende é exatamente isso. As pessoas perderam seu controle, elas não têm o controle, elas não conseguem escolher as emoções, elas não conseguem passear pelas emoções, porque o correto seria isso, né? A gente uma hora está triste, uma hora está feliz, uma hora eu estou com medo, uma hora eu estou com coragem para fazer alguma coisa, uma hora eu vou me auto-sabotar em algumas situações, eu vejo que a auto-sabotagem está acontecendo, eu vou lá e mesmo assim me supero. Então, na realidade, é o estar mexendo com as emoções, indo para um caminho. E quando a gente olha, eu recebo muitas, mas muitas mensagens e fotos de pessoas que cortam pulso, automutilação, pessoas, por exemplo, que alunos, coaches que estão atuando hoje, né, ex-alunos que entram em contato e falam, olha, eu tive que chamar o SAMU porque tomou uma cartela de remédio e ligou para mim falando, olha, fiz besteira. Então, mesmo as pessoas precisam lembrar que quando a gente fala de limpeza emocional, de controle emocional, a gente está falando que é uma história. Você tem um momento para fazer essas limpezas, tem várias técnicas, né, que nos cursos a gente mostra, que a gente, dentro desse curso gratuito, nós vamos estar fazendo, vamos estar entregando algumas técnicas, mas é interessante a pessoa saber que ela precisa estar vivendo todos esses momentos. O fechar em um que é um problema, o estar focado em um sentimento só, tudo para mim dá errado, nada dá certo. Então você vai puxando uma série de situações muito complicadas. Gente, eu achei esse primeiro contexto assim, muito legal. Tem mais alguma coisa, algo que vocês gostariam de comentar sobre o que essa mulher moderna ela sofre, desse contexto geral, das implicações, a parte então pode ser levada para depressão, uso de álcool, uso de drogas, comida em excesso, os relacionamentos que podem ser destruídos. Então, essa mulher agora, sim, tem mais alguma coisa para comentar sobre isso? Então, quando a gente fala nesse contexto dessas dificuldades todas, a pessoa fala, tá, mas eu tenho que dar conta desses papéis todos. E como que isso acontece? Como que eu consigo ter essa vivência através de um equilíbrio emocional, desenvolver minha inteligência emocional para dar conta disso tudo de uma forma saudável? É possível. Você começa a compreender que existem comportamentos de estabilidade que fazem com que você permeie por todos os campos com muita tranquilidade.
Então isso tem muito mais a ver, essa condição de infelicidade, com a forma com que a gente se coloca diante as exigências, diante as necessidades, do que propriamente na condição existente. É assim, eu posso ter todas essas responsabilidades, mas posso ser uma pessoa tranquilizada, viver num processo de gratidão, sendo feliz por ter uma família, feliz por ter saúde, por ter essa condição intelectual e física, por gerir todo esse processo, e a mesma atividade que você tinha antes, as mesmas funções, você passa a exercer com outro olhar, um olhar de gratidão, um olhar de leveza, um olhar de edificação sua e de todo o contexto em torno. Eu acho muito legal a gente estar conversando aqui, como a gente já comentou, esse é um curso que a gente trouxe para que você entenda o que é coach aplicado para a área da mulher. E nós estamos aqui numa mesa, a gente está conversando sobre alguns assuntos, e aí me dá a impressão assim, a gente conversou sobre o inferno, e agora, Mayra, você estava conversando sobre o céu. Sim. Então, agora eu queria ter uma ideia do caminho, né? Porque a gente falou dos problemas que essa mulher enfrenta, e vão ter muitos falando assim, tá, eu estou passando por isso, mas eu não estou conseguindo ver, eu não sei como fazer. E é uma verdade, a pessoa está lá, o modelo de mundo dela, o que ela está enxergando, ela não consegue ver um caminho mesmo. E às vezes tem mulheres que aí estão em outro patamar, que ela sabe onde ela tem que chegar, ela sabe qual é o caminho, mas parece que está patinando ali, e não sai do lugar. Então, eu queria, assim, para poder ajudar, eu queria entrar por uma parte do depoimento pessoal. Aí, eu vou começar contigo, Mayra, depois a gente passa para a Ivanete, depois eu volto para você de novo, porque aí eu queria dois depoimentos seus. Primeiro, eu queria um depoimento como empresária. Primeira vez que eu lembro assim, a primeira vez que eu te conheci, você era uma empresária e não tinha contato nenhum com coach. Como é que foi essa ideia de ver inteligência emocional, coach, para você como uma empresária de mais de 20 anos, dentro de um negócio? Como é que foi isso? Então, a minha primeira experiência com coach, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu estava num contexto de modificação de alguns processos dentro da minha empresa, e isso estava me desequilibrando muito emocionalmente. Eu estava muito instável, nervosa, chorando à toa, foi um período muito complicado. E aí o meu consultor falou, olha, eu acho que você precisa passar por um processo de coach. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Como isso funciona? Ele falou, é um profissional que vai te acompanhar, vai te orientar e vai trazer para você um ponto de estabilidade emocional. Você vai conseguir resolver os seus problemas, mas numa estabilidade, entendendo que esses processos eles podem ser demorados e que você não vai perder sua qualidade de vida e não vai ter uma ação desnecessária, uma ação de brigas, de dificuldades com o meio que você vive, com os colaboradores, com a família, com os filhos. Aí comecei a fazer esse processo, primeiro fiz como cliente, como coach, e de fato isso foi transformador na minha vida. É assim, quem nunca vivenciou um processo de coach, eu recomendo. É como se você se desnudasse na frente do espelho. Você entendesse quem é você, por que você age daquela forma, por que você tem aquelas perspectivas de vida. E o mais incrível disso tudo, você começa a entender que os sentimentos que você cria, negativos, que você não dá conta, que você é uma pessoa nervosa, que você é uma pessoa depressiva, que você é uma pessoa ansiosa, isso tudo é criado por você mesmo. E é possível fazer mudança. Através de sessões, você vai passando por uma série de técnicas, e essas técnicas seria como se você subisse uma escada, e a cada sessão você consegue subir um degrauzinho, e você consegue se conhecer melhor, e consegue entender como você sai daquele beco sem saída. No final das sessões, eu fiquei tão encantada com esse processo, eu falei, não, eu tenho que fazer isso pelas outras pessoas. Isso foi muito modificador na minha vida. E aí eu comecei a fazer o curso, depois me especializei na área de emagrecimento, escolhi essa área de emagrecimento, como eu já trabalhava na academia, eu via muitas pessoas tristes, infelizes, querendo emagrecer, iniciavam dietas, iniciavam atividade física, e nesse meio acabavam desistindo, e era algo que às vezes não era só pro emocional delas, era uma questão até de saúde,
e eu tentava motivar essas pessoas e não conseguia. Eu falei, eu tenho que encontrar um caminho que possa ser mais transformador. E hoje, a partir das técnicas que eu aplico, em técnicas variadas, que se utiliza muito também de inteligência emocional, a gente consegue obter resultados e transformação. E assim, como eu falei anteriormente, o emagrecimento é uma conquista dentro desse processo todo. Ao final disso tudo, a pessoa ela volta a se apaixonar por si mesma, ela começa a entender toda a sua essência e a sua melhor versão. Show. Primeiro queria agradecer ao Alexandre, né? O Alexandre Ramos. Se não fosse, o Alexandre foi aluno, meu amigo, já conheci o Alexandre há muitos anos. E foi interessante porque se não fosse por ele, sim, a gente não teria, né, se conhecido, e ele que era o consultor que estava com a Mari na época e tal. Então agradecer ao Alexandre. E é legal porque o coach ele começa a fazer as transformações, né, Mari? Eu gosto de dizer que você que está nos assistindo, se em algum momento você sentir que é isso que você quer fazer, eu gostaria de dizer para você, todos os meus alunos já ouviram isso nos últimos 2 anos, que você não merece ser coach se você não faz uma transformação em você. Até porque você sabendo da dor que o processo tem, né, de transformação, você está apto agora para poder ajudar a dor do outro, porque não é fácil você ir lá, você tem que se despir, você tem que autoconhecer. Primeiro vem o autoconhecimento, para depois vir o autodesenvolvimento, a autotransformação, e você começa a se empoderar mesmo, ter os poderes, a pegar os recursos que já estão em você, mas infelizmente por causa de um desequilíbrio a gente não consegue enxergar, né? Ótimo, beleza. Agora eu queria saber o seguinte, já ouvi um pouco da empresária que entrou para a parte de coach, continua com a parte como empresária e agora como coach. E você, Ivanete, como é que foi assim, a sua experiência, como é que foi a sua parte pessoal, como você encontrou inteligência emocional e coach? Conta um pouquinho. Assim, eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento humano, gostava muito de educação especial. Mas o coach eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas coisas, e eu fiquei apaixonada porque eu pensei assim, eu vou ajudar as pessoas, né? Porque eu trabalho com todo tipo de gente, de rua, da igreja, pessoas que não têm condições nenhuma de pagar um tratamento psicológico, né? Então eu pensei assim, eu vou ajudar. Muito nessa área social, né? Muito nessa área social. Eu faço trabalho às vezes, da igreja mesmo, trabalho social à noite, e eu, para ser sincero para você, hoje, o coach me ajudou a fazer técnicas com pessoas de ruas, que hoje eu tenho um depoimento que a pessoa fala, você mudou minha vida, eu voltei para casa. Show. Então eu aprendi isso tudo no curso de coach, mas eu também tive uma grande bênção. Como eu falei para as pessoas sabem da minha história, e eu tive uma experiência muito boa com o curso de coach, porque eu comecei a fazer umas técnicas, eu passei por um processo de depressão, acabei ficando anorexa, e fiquei dependente de um remédio controlado por 7 anos, que eu precisava daquele remédio para comer, que acabou se tornando um vício. Aquilo para mim era um combustível de vida, e com o curso de coach eu aprendi a fazer as técnicas e eu fiz a mim mesma. Então, só para entender, o que você estava passando era, porque alguns não conhecem, e como você comentou, pode ser que eu queria explicar para as pessoas entenderem um pouco mais. Até para mim, na época, eu parei assim e falei, não, deixa eu entender. E eu até lembro que eu te fiz essa pergunta. A ideia então é o seguinte, você chegava, você olhava para a comida e você não tinha necessidade de comer, você não sentia fome. Não, nada. E aí você precisava do remédio, para esse remédio estar fazendo então... Isso. Assim, quando a gente passa um processo depressivo, como muitas coisas na vida que a gente larga, a primeira coisa que eu larguei foi a comida. Eu sempre fui uma pessoa muito esportista, sempre gostei muito de esporte. Eu larguei o esporte e a comida, foi as primeiras 2 coisas que eu larguei. Mas até então eu não percebi aquilo. Aquilo me cegou. Quando eu percebi que eu fui para o médico, assim, eu estava com 39 quilos. Fui internada por várias vezes, por desidratação. Então, quando eu cheguei para o médico, eu estava num estado de assim, depressão muito forte. E eu fui diagnosticada já com anorexia. Porque eu demorei muito a procurar ajuda e eu não aceitava aquilo. Esse é o grande problema das pessoas, tacam no problema, não ser humilde e dizer eu preciso de ajuda.
E eu, naquele momento, eu não estava sendo humilde para reconhecer aquilo. E quando eu cheguei a procurar ajuda, já era muito tarde, assim, não era muito tarde porque eu consegui recuperar. Mas foi um processo muito doloroso, porque foi, assim, anos de terapia, né? Fiquei 4 anos fazendo terapia. Eu consegui superar, lógico, graças a Deus, mas, assim, o remédio da anorexia não. Aquela anorexia ainda permanecia em mim. Eu só consigo me livrar da anorexia após o curso de coaching com as técnicas. Okay. Então, hoje, eu tenho o maior privilégio de poder, assim, de ajudar pessoas. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, você tem uma fórmula mágica, como que eu faço para largar o remédio controlado? Eu falo, primeira coisa você tem que botar na sua cabeça, você quer morrer ou você quer viver? De 0 a 10, quanto você quer viver? E muitas delas acham que eu tenho uma fórmula mágica, não tem, na verdade está dentro dela, é o querer dela e a gente trabalha de acordo com aquilo que a gente aprendeu, com as técnicas e vai desenvolvendo. Show, eu anotei uma frase aqui, então, você que está nos assistindo e se você está fazendo sentido para você, se as histórias, os depoimentos estão fazendo sentido, eu anotei uma frase da Ivanete agora que é a seguinte, preciso de ajuda. Então, assim, eu lembro, eu entrei para o coach para poder mudar a minha vida. Eu não entrei para o coach pensando assim, eu vou ter uma escola lá na frente ou eu vou atender lá na frente, nada disso. Eu entrei porque eu queria mudar o Marcos, para o Marcos estar melhor. O Marcos você precisa, às vezes, na verdade, achar o botãozinho de pausa. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma pausa, eu preciso recomeçar, eu preciso ser transformada, porque senão você acaba perdendo o controle de tudo da sua vida, tudo. Nada mais faz sentido. Marcos, eu tenho uma vida que qualquer pessoa gostaria de ter minha vida, qualquer mulher gostaria de ter. Eu tenho uma vida totalmente estabilizada. Sou casada há 18 anos com um marido maravilhoso, tenho uma filha linda, perfeita. Não tenho problema financeiro, graças a Deus. O que eu tinha? Tinha tudo, mas não tinha nada. Aquilo estava me matando dia após dia. Aí chegou uma hora e eu disse, eu preciso de ajuda. E eu recorri à ajuda e eu consegui. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi que você pegou, eu lembro que você chegou, você não fez o curso presencial, eu lembro disso, você pegou um curso online e eu lembro que você pegou para começar a fazer a agenda, mas não foi a agenda emocional, foi a agenda para você começar a se mapear, para ver os sentimentos abertos, fechados, quais eram os sentimentos que mais ficavam. Com o seu vídeo eu fiz o meu mapeamento e passei para você. Sim. Aí eu lembro que você, a partir daquilo dali, você começou a se mapear dia a dia, vendo as emoções, e ali você começou a tomar uma decisão de mudança. Aquilo que eu vi o remédio como um combustível, eu vi aqueles vídeos como segundo combustível de vida para mim. Entendi. Aquilo para mim foi uma vida, foi assim, eu sabia que eu não ia conseguir ver toda a escada, mas o degrau para mim já era importante, eu não estava conseguindo enxergar. Marcos, tem gente hoje que você faz um mapeamento com uma sessão. Ele fala, eu sei onde está o erro. Verdade. Já vi muito disso. Eu até comentei com a Mari, eu atendi uma criança, ela estava assim, totalmente desequilibrada. Mas o descontrole do pai passou para ela. Então, eu fiz o mapeamento dela com uma sessão. Acabou o problema. Resolveu. A pessoa às vezes precisa só ver onde ela está, né? Ela se enxergar. Isso, eu sempre faço um mapeamento de alguém, alguma amiga que pede, muitos falam assim, eu estou em depressão. Eu falei, vem cá, você está em depressão, você sabe por que você está triste? Eu sei, então, você não está com depressão. A pessoa com depressão, ela não sabe por que ela está chorando. Ela chora tanto que dá até gosto de ver. Mas assim, quando a pessoa está com depressão, ela não sabe por que ela está chorando, não sabe por que ela está sentindo aquela dor. Mas geralmente a pessoa está vivendo um momento ruim, acha que é depressão. E quando você faz um mapeamento, ela fala, eu sei onde está o erro, eu sei o que eu preciso. As pessoas confundem muito o estado depressivo com depressão, né? Elas estão ali sem energia, sem força, estão focadas em um local só, no lugar de se abrir. Volto a lembrar uma frase da Mária, uma expressão dela que a Mária colocou assim, nós precisamos abrir todas as áreas, né? Nós somos um conjunto, é um ser humano de uma forma holística, aberta. Você tem que ver todas as suas áreas, né? Tá se divertindo, tem seu lazer, alimentação, a atividade física, uma atividade para recreação.
Então, acho que é ver o todo, né? As relações, profissional. Ela estava comentando sobre o problema de anorexia, que é um lado. Eu trabalho com o lado contrário, o problema de pessoas que estão acima do peso. E as pessoas, elas querem resolver o problema dela, mas não compreendem que esse grau de infelicidade não está na relação com a comida, está na relação com a forma com que ela enxerga o mundo. E se eu não faço uma outra apropriação, se eu não crio para mim o entendimento de quem sou eu nesse mundo, eu não consigo me dissociar da comida. A comida, na verdade, ela passa a ser uma conexão de válvula de escape. Eu tenho uma série de infelicidades, eu tenho uma série de problemas que eu não dou conta, então a forma mais fácil para eu me diminuir ou me livrar dessa dor seria comendo. Assim é com a bebida, assim é viciado em jogo, assim é viciado em cigarro, em droga, o contexto é o mesmo. Então, assim, quando eu consigo perceber que é a oportunidade do coach como atendimento ou como curso, porque primeiro, como o Marcos falou, é um processo de transformação interna, quando você começa a perceber que o ser humano ele é um contexto complexo de várias áreas, é incrível que você às vezes mexe numa área e aquilo se desdobra em avanços em todo o outro contexto. Aquilo vai acontecer num sistema quase de cadeia, quase de cascata. Você consegue, às vezes, eu vejo muitas clientes, até a gente estava conversando sobre isso, as clientes falando assim, eu sou infeliz porque eu estou acima do peso. E elas emagrecem e não conseguem ser felizes. Por quê? Porque elas fizeram uma projeção de entender que ali estava a felicidade dela. Mas o contexto todo é de eu me entender num sistema totalitário, num sistema de como andam as minhas emoções nas várias áreas que eu transito. Eu achei muito interessante que Deus conduziu para vocês duas estarem aqui e, querendo ou não, são a mesma moeda, os dois lados, né? Né? É de um lado ou do outro, ou pouca comida ou muita comida. Né? E aí a gente começa a perceber que a raiz mesmo de todos os problemas ali é a pessoa, ela olhar para ela e ela tá feliz com ela. Aí ela tem que voltar para ela. Marcos, eu atendo mulheres, tem um corpo escultural, linda, mas você pede para ela, olha para você, acha uma qualidade, ela não consegue, ela não acha. Incrível, né? Incrível. Fala, filha, olha por dentro de você, se enxerga, ela não consegue ver nada de bom. Eu lembro uma vez que eu peguei, várias, né? Mas uma que vem, quando a gente cita isso, veio na minha cabeça, é que era a mulher mais bonita da região, dentro daquela comunidade. E ela me procurou porque ela se achava feia. E isso, assim, de vez em quando acontece, tanto no interior quanto na capital. E como que... É porque a pessoa criou uma imagem dela, essa autoimagem, uma autoimagem negativa. E a partir dali tudo é construído em cima dessa autoimagem. Né? Mas assim, tem outro lado também, tem outros lados de mulheres assim, que são extremamente, vamos dizer, cheinhas, assim, vamos dizer, que não tem um padrão que o mercado diz que tem que ser, que são extremamente felizes, estão extremamente resolvidos, assim, que é uma felicidade. Eu tenho uma amiga, ela pesa 120 quilos, mas ela tem uma autoestima que eu falo, isso aqui, ela adora ficar do seu lado. Porque ela, assim, ela é muito alta astral, ela é muito legal. Então, perceba, então, a gente volta de novo, que a primeira coisa, um dos pontos que a gente precisa olhar, é olhar para si, é poder se aceitar, voltar. Pode ser que essa aceitação não veio ou não está acontecendo por causa de relações com filhos, com esposo, pode ser que venha essa programação errada, pode ser que não foi você que criou, veio de fora, mas mesmo assim você pode estar agora fazendo uma programação, né? Com os pais. Com os pais. Aí tem... E isso a gente vem carregando ao longo do tempo, de tudo que a gente vem crescendo, né? Na primeira infância, e vem embora carregando isso tudo. E é importante ressaltar que essa vivência não é dela, ou minha, ou do Marcos. Todo mundo tem esse contexto de coisas que impedem, que dificultam o crescimento. E dentro desse processo de coach eu consigo entender como isso funciona e gerar mudanças na minha vida, né? Porque, como ela mesmo disse, uma vida perfeita e de insatisfação. A gente às vezes não pode ser perfeito em todas as áreas, mas a gente tem sempre coisas que são louváveis, qualidades, e às vezes quando a gente fica num processo de desânimo, num processo de instabilidade emocional, a gente só consegue ver o nosso lado negro. Sim.
E isso é uma bola de neve descendente, que a gente tem uma tendência a ficar cada vez pior. Então, assim, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo aqui, percebam o seguinte, não é que a gente é melhor e que a gente está num outro contexto, é que a gente galgou os degraus das escadas e fomos subindo um pouquinho mais. E assim como a gente melhorou a nossa conduta, a nossa forma de se relacionar, você pode melhorar a sua também. Seja a questão do peso, seja a questão do relacionamento familiar, seja na questão de autocobrança, de você não estar feliz porque você acha que você nunca dá conta das obrigações que você tem a fazer, seja lá qual for a dor, qual a dificuldade que você tem. Isso é transponível para todos, só basta você se permitir. Então, fica claro, e aí eu queria já começar a deixar um recado para a gente começar a pensar que o que eu preciso, na realidade, pelo que eu estou vendo, são duas coisas. Eu preciso ter, primeiro, as ferramentas certas e, segundo, uma atitude correta. Então, eu preciso ter as ferramentas para eu poder entender o meu emocional, entender como ferramenta de coach para poder alcançar aquilo que eu quero, mas não é só isso. É ter isso e, junto com isso, ter a atitude de querer mudar, de querer ir lá e fazer uma mudança para alcançar aquilo que eu quero. Eu costumo dizer, para ter inteligência emocional, precisa ter, assim, né, vamos dizer, vontade, né, e ter vontade de ser capaz para aquilo. Todo mundo é capaz. Sim. Basta ter a vontade. Você tendo vontade, você já tem tudo. Então, você tem que querer fazer. Querer. Né? Então, a atitude precisa também de uma lá. disciplina, né? Porque não adianta você começar um processo e daqui a pouco você termina. Daqui a pouco você começa outro e não termina, não vai até o final. Não adianta. Para você ter um processo de inteligência emocional perfeito, você tem que ter disciplina, senão não está certo. Fazendo uma analogia a essa questão que a gente está trabalhando aqui, é como se você estivesse numa floresta extremamente densa, no qual são os problemas, as dificuldades e as preocupações que a gente tem. O trabalho do coach, seja ele como acompanhante, você como coach ou fazendo um curso, seria uma pessoa que te dá a mão e que te guia para a saída desse processo. Mas para ele te guiar, você precisa ter a vontade de querer sair dali. Então, assim, é possível? É possível. Basta você colocar a sua vontade em prática. Às vezes a gente começa a fazer um trabalho com o cliente, você começa a mostrar para ele assim, né? É um choque da vida real para ele. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, vem cá, você é bruxa? Você está fazendo um raio-x de mim? Quem é você para dizer que eu sou isso? Eu falei, não fui eu que disse, você que me falou. Então as pessoas ficam, uau, como você fez isso? Como isso acontece? E você ganha uma grande credibilidade com essa pessoa que tem um grande sucesso com o trabalho. Ok. Tem mais alguma coisa para complementar da parte pessoal, ou vocês gostariam de dar alguns depoimentos de um cliente, né, pegando as histórias dos clientes formando um cliente fictício e tal? Tem alguma outra coisa que vocês gostariam de falar para as mulheres dentro dessas áreas que nós estamos falando, dentro daquilo que a gente está conversando? De fato, é assim, o aprendizado que a gente tem capacita a gente a entender muito mais as outras pessoas. E outra coisa, cria uma respeitabilidade de entender que cada um tem o seu modelo de mundo, cada um tem um comportamento. A gente não vai criar aqui pessoas que são padronizadas. Cada um é de um jeito e a gente passa a ter respeitabilidade sobre o jeito dela. Porém, a gente conduz essa pessoa para viver mais plenamente o processo da vida dela, conquistar uma plenitude, uma felicidade. E assim, é muito bacana que, seja em qual contexto o coach se aplica, financeiro, na parte de inteligência emocional em específico, na parte de emagrecimento, recolocação de trabalho, o que você vê é sempre assim, você vai com um objetivo. Aquele objetivo é alcançado e aquilo se desdobra num campo enorme de possibilidades. E isso que é o bonito, é você compreender que o ser humano ele pode muito mais. Basta ele querer e colocar em prática as ações de mudança. Assim, eu comecei a atender uma cliente e, assim, uma jovem, 25 anos. E ela terminou o relacionamento dela de 3 anos e eu tô fazendo um processo de coach com ela. Agora ela chega e fala assim, Nete, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu estava num buraco que eu não conseguia sair. Eu achei que aquilo tudo era a minha vida que estava ali. Mas hoje eu consigo enxergar, nossa, quanta possibilidade eu tenho daqui para frente.
como eu consigo me enxergar de outra forma, como eu sou uma mulher bonita. Eu falei, uau, que legal. E outras também que eu atendo, tem uma criança que dizia assim, eu nunca posso fazer nada. Hoje a mulher foi para Miami, quebrou o protocolo. Aí ela falou assim, nossa, agora eu quero fazer isso sempre. Eu falei, por favor, e traz um presente para mim. É assim, ao você terminar os atendimentos, a pessoa quer voltar a estudar, ela quer uma recolocação de um outro tipo de trabalho, ela quer fazer um curso de inglês, ela quer fazer um trabalho voluntário. É assim, é como se a pessoa ela tivesse aquela energia toda represada dentro dela. E ao você terminar o processo, ela tem aquela empolgação, aquela felicidade pela vida que quase não se contém. Então assim, vamos colocar tudo em prática, vamos viver agora mais intensamente possível. É como se você descortinasse a pessoa e desse para ela um campo de possibilidades assim que ela nunca sonhou em ter. Show. É um futuro, é viver algo que a pessoa não sabia que podia viver, né? A melhor versão de si mesma. A melhor versão de si mesmo. Eu gosto de usar uma expressão, não é um segredo, todo mundo, né, sabe que eu gosto muito da parte religiosa, e falando nisso eu acho que eu gosto de buscar essa melhor versão. Eu gosto de dizer que é viver o sonho de Deus verdadeiramente, né? Muitos cristãos e pessoas que não são cristãs também, de outras ideias, ideologias, mas eles querem viver algo acima, algo que viria do sobrenatural, né? De algo acima dele. Nós chamamos de Deus. Então é interessante que colocar isso de uma forma verdadeira, seguir esse curso, que seria um curso natural, que infelizmente, por causa do desequilíbrio, dos bloqueios, dos traumas, a gente não consegue viver isso em intensidade. Então eu sou muito grato a Deus por a gente ver isso. Por exemplo, vocês duas estarem aqui, e dentro do curso nós vamos ter vários alunos. É interessante que quando eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, como que isso transforma, né? Porque transformou a minha história, eu comecei a trabalhar com aquilo, e agora, ouvindo vocês falarem, eu vejo assim, como que pessoas estão sendo transformadas por nós acreditarmos. Sim. Eu lembro uma vez que eu fui para Ecoporanga, e até mandar um abraço para o Adriano e a Fabíola. A Fabíola fez o curso, você estava junto com o curso do Master Coach de Relacionamento. Uhum. A Fabíola e o Adriano fizeram o curso, e aí eles me chamaram para dar uma palestra lá em Ecoporanga. E foi legal porque foi a primeira vez que eu pisei em Ecoporanga. Eu fui com a Everton também, e quando a gente pisou em Ecoporanga, fomos para a primeira reunião lá, e aí a Fabíola veio me apresentar um casal que estava se separando, mas ela começou a atuar, e quando nós chegamos lá, aquele casal agora o divórcio não era mais uma opção, e eles estavam super bem, a esposa super feliz, conversando e tal. Então assim, como chegou tão longe, né? Então eu tive a mesma experiência agora indo para Manaus, da gente chegar lá e ver pessoas transformadas em um local que eu nunca fui. Então como que a gente pode transformar? E vocês fazendo agora, a gente fazendo esse vídeo, nós vamos ter alcances que a gente não é mais Espírito Santo, não é mais Brasil, pode ir para qualquer lugar do mundo agora, através dos cursos. Né? E veja como o equilíbrio, a falta de equilíbrio emocional vai interferindo, né? O casamento estava por um triz e o casal se gosta, consegue se manter junto. Mas é porque quando chega num nível de desequilíbrio é tão grande que acaba influenciando e a pessoa não vê possibilidade de melhora. Sim. E o coach, de fato, ele é transformador. É assim, o Marcos transforma a nossa vida, nós vamos transformando a vida dos nossos clientes vão ficando mais felizes, mais realizados, com maior inteligência emocional, e vão transformando o ambiente onde eles vivem. Então a gente fala assim que o coach, de fato, ele transforma o mundo, e é nesse sentido, que é uma corrente do bem. Não aceite para você uma vida mais ou menos. Entre numa capacitação, seja através do curso ou através de sendo coach, porque isso de fato é transformador. Você continua inserida na mesma vida, da mesma forma, só que a visão que você tem é como se você vivesse numa vida em preto e branco, e depois desse desenvolvimento de autoconhecimento, as cores ficassem muito vívidas, muito claras. Então isso passa a fazer um sentido total, tudo é muito feliz.
os problemas vão existir, sim, mas você vai ter sempre uma perspectiva de passar por eles e crescer cada vez mais. Ok. Nós vamos finalizando esse bloco. Você vai ter dicas, vai ter outras participações. Então eu espero você nos próximos blocos. Fica com Deus e eu estou te esperando no próximo vídeo.